Muito bem, irmãos, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 24. Começando pelo verso de número 3, até o verso 14. Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então virá o fim. Se quiser depois pegar um fio também não tem problema. Jesus Cristo estava, acho que vai precisar. Esse aqui não é tão... É o seguinte, Jesus Cristo está ali no Monte das Oliveiras, os seus discípulos se aproximam e perguntam para Jesus o que vai acontecer sobre o final. Como é que a gente fica sabendo? Aliás, essa curiosidade de Jesus é essa curiosidade que os discípulos tiveram e que se satisfizeram lá em Jesus, nós também teríamos. Eu creio que se Jesus pudesse me responder no tete a tete, olho no olho, eu faria algumas perguntas que eu tenho vontade de saber. Você não tem? Claro que tem. Os discípulos também tinham. Os discípulos quiseram saber como é que a gente fica sabendo que o fim vem, se o fim não vem, o fim está perto, o fim está longe. Afinal de contas, como é que a gente fica sabendo? E essa é uma pergunta: quais os sinais da volta de Jesus? Pode ir, sem problema. Quando é que Jesus voltará? Será que é possível a gente conhecer a data deste evento? Será que a gente pode saber quando é que Jesus vai voltar? Não, ninguém pode. A Bíblia é muito clara, o próprio Senhor Jesus respondeu: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, ele vigiaria, ele não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, vós a percebeis também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não
penseis. Jesus está mostrando o seguinte, que a sua volta ela é iminente, porém não sabida. Ela pode acontecer qualquer hora, mas a gente não sabe que hora. Pode acontecer qualquer dia, mas a gente não sabe qual dia. Essa é uma questão que a gente precisaria estar atento. Jesus disse, porque vocês não sabem a hora, porque vocês não sabem daquele dia, que nem eu sei, que ninguém sabe, só o Pai, isso é da economia dele. De uma coisa vocês têm que saber, volta lá só um pouquinho, olha lá, por isso estáis apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não você estiver pensando, numa hora que você não estiver imaginando, quando você menos espera, quando ele vai chegar exatamente naquela hora em que você está fazendo um programinha que você, se soubesse que ele chegaria, não faria. Quem sabe você estivesse fazendo uma barganhinha que você não faria, se você soubesse que ele estava chegando naquela hora. Jesus vai pegar muita gente de calça curta, Jesus vai pegar muita gente no contrapé, Jesus vai pegar muita gente, provavelmente eu e você estaremos nessa fila de gente desarrumada com a chegada dele. Pode ir para frente, olha só, quando Jesus disse que é para a gente se acautelar, o sentido é da vigilância. Nós precisamos de estar atentos. Sabe, irmãos, toda igreja deve ter essa sensibilidade de vigilância, de estar no posto. Nenhum crente pode ter desculpa de sair para comprar óleo por volta da meia-noite. Ninguém tem desculpa para imaginar, o noivo está demorando, e quando ele chega você resolve sair para comprar o suprimento para entrar na festa, para fazer parte das bodas. O crente não tem desculpas. Porém, eu gostaria hoje, para que você não fosse pego no contrapé, trazer aqui alguns sinais. Aproveitando a pergunta que os discípulos fizeram, eu gostaria também de conversar com os irmãos sobre os sinais. Quais os sinais da volta de Jesus, para a gente não ser pego de surpresa? Vamos lá, olha só, que sinal na verdade haverá da vinda do Senhor? Eu pus ali no singular, mas na verdade são sinais. Quais sinais nós veríamos para a chegada de Jesus? Então vamos lá. Vocês se lembram no texto que eu li? Aí no versículo 3, os discípulos chegam e fazem uma pergunta para Jesus que quer 3 respostas. Eles dizem assim: estando assentado Jesus no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular e lhe perguntaram. Jesus estava sempre cheio de gente, mas ali, aquela hora, só eles, era um colóquio entre eles, só eles mesmo, ninguém mais, e eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles dizem, olha só, dize-nos, quando serão estas coisas? Primeira pergunta, quando serão estas coisas? Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta, que sinal haverá do fim do mundo? Jesus não os deixou sem resposta, e Jesus passa a dizer para eles: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, pode ir para frente, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. 2000 anos depois disto, que Jesus proferiu estas palavras, esses falsos cristos ou falsos messias, eles repontam dos lugares mais variados, das nações mais variadas, não faltam loucos, não faltam malucos e não faltam caras lisos, inteligentes e até doutores em teologia, se gabando
do conhecimento messiânico para dizer: eu sou o Cristo. E diz a Bíblia, Jesus diz que esses homens enganariam a muitos. Espera lá, nós estamos vendo isto? Se nós estamos vendo que isto acontece, eu pus até uma foto ali, aquela lá de cima, aquela foto lá é do Henry, né, ou Henry. Todo mundo sabe quem que é o Henry, é uma figura conhecidíssima, folclórica, mas ele não tem dúvida de que ele diz ser Jesus Cristo. E a gente ri, mas ele tem umas senhorinhas que o acompanham, ele tem um grupo que banca, ele tem industriais e ele tem empresários que o sustentam. Não pensa você que ele é folclórico e tão somente folclórico, não é não? Ele leva a sério e ele tem seguidores. Irmãos, isso mostra que Jesus está voltando, mostra que Jesus está... Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ali eu pus o reverendo Moon, é outro maluco, só que ele não tem alguns seguidores, ele tem milhões de seguidores, e ele não tem dúvida de dizer que é o Cristo. Pois bem, aí Jesus continua dizendo, vamos lá, vocês vão ter guerras, rumores de guerras. Irmãos, que coisa maluca que é esse negócio da guerra. Nós temos hoje instalado no mundo, entre guerras e guerrilhas, mais de 50 no globo terrestre. Talvez porque nós somos brasileiros, a gente não tem essa inquietação, esse desconforto do que seja uma guerra. Mas irmãos, o mundo é um barril de pólvora. Olha só, o século XX que nós acabamos de sair dele, deixou um rastro de 70 milhões de mortos por causa de guerras. Você sabe o que é isso? Num período de 100 anos, mais de 70 milhões de pessoas morreram em função da guerra. Nós caminhamos para um grande conflito, o mundo não tem paz. Nós acabamos de ver agora aí o Hamas e os palestinos e os judeus disputando o território, essa coisa toda, e exocético, antimíssil para lá, e gente morrendo para cá, criança, e gente colocando... guerreiros colocando escudo humano, e o judeu matando em nome da defesa, e essa coisa toda. E o mundo é terrível. O mundo está dizendo que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pois bem, vamos lá. Ali está ali o World Trade Center. Alguns irmãos se lembram daquele fatídico 11 de setembro, quando as torres gêmeas vieram para o chão, aquilo que ninguém podia dizer que pudesse cair, não é? Eu mesmo fiz algumas visitas lá de cima, muitas vezes estive lá em cima, quando passeava por Nova York. Vamos lá, outra cena, outro slide. Os terremotos e as catástrofes, elas estão aí para mostrar que Jesus está voltando. Eu fico pensando, irmãos, no desassossego de quem vive em linhas de falhas sísmicas. Eu fico imaginando quem mora, por exemplo, em Los Angeles. Eu fico imaginando quem mora perto de cordilheiras. Eu fico imaginando quem mora no Japão. Eu fico imaginando quem mora ao lado de um Vesúvio. Eu fico imaginando quem mora à mercê de um tsunami. O mundo vive de forma caótica esses dramas e esses gritos da natureza. A natureza, ela tem reagido àquilo que o homem tem feito.
essa semana agora, aí em função da ascensão da Marina, aí na mídia e na pesquisa, no Ibope, etc. e tal, eu estava lendo algumas coisas e eu fiquei impressionado. No Brasil, se desmata 100 mil campos, tamanho Maracanã, por mês. É mole? Você sabe o que isso significa? Aí a gente não sabe por que a natureza reage, porque, irmãos, claro que tudo tem uma explicação, mas Jesus cataloga tudo isso e mostra: quando vocês estiverem vendo essas coisas, sabei que está próximo o verão, sabei que eu estou chegando, sabei que eu estou voltando. É isso que ele deixa claro. Ele deixa claro isso. Vamos lá. Pode ir. Hoje nós temos o aquecimento global. Impressionante como é que o clima no mundo tem se alterado. Antigamente, você só ouvia falar de alguns países que tinham enchente. E a gente imaginava que enchente era coisa de submundo, de país atrasado, que não tinha infraestrutura. Agora, as grandes metrópoles dos países de primeiro mundo, todo mundo tem vivido debaixo d'água, enchente para cá, enchente para lá. Nós vivemos o efeito estufa, o mundo está se aquecendo, as dificuldades vão se complicando, o mundo vai sendo alterado, os desertos vão aumentando. Você já pensou? Impressionante como é que o deserto do Saara, ele cresce quilômetros por ano. As reservas geleiras dos polos estão se derretendo, o nível do mar está subindo. Onde é que vamos parar? Jesus diz: isso está incomodando? Isso é sinal de que eu estou voltando. Quando vocês estiverem vendo isto, quando Jesus disse isso para os discípulos, eles não entenderam nada, porque eles não viram nada disso. Tenta ver isso, irmãos, como é que isso é atual. Essa mensagem que Jesus deu é para hoje, agora, nesse momento, nesse instante, às vésperas de setembro. Jesus está falando para hoje, agora, já, neste momento. É uma mensagem atualizadíssima, ou atualíssima. Vamos lá. Vivemos hoje, segundo Jesus, epidemias de todos os tipos. Aí, irmãos, nós temos tantas e tantas e tantas e tantas, que vão das febres às viroses, às epidemias que assolam os vários locais do mundo. Temos aí hoje em pauta o ebola, que está dando o que falar, está dando preocupação, está dando incomodação hoje, agora, exatamente agora. Você vai nos aeroportos internacionais do Brasil, você vai ver lá gente de plantão pronta para não permitir que o vírus entre através de alguém infectado. Você acha que segura? Tomara, eu quero que não entre. Porém, isso mostra aquilo que Jesus disse, que Ele está voltando. Irmãos, eu coloquei ali, olha, epidemia coletiva em diversos lugares do mundo, bem como um possível surgimento de um vírus letal criado por acidente num laboratório de prestígio na sua manipulação genética. Você vai ver só, já nós temos um acidente de um vírus desconhecido, criado, robotizado, de forma cibernética, nesse mundo maluco da digitalização. Você vai ter um vírus que ninguém conhece, criado pela própria ciência do homem. Duvida não, nós estamos às portas dessas coisas todas. Vamos lá.
Olha os números da fome: 500 milhões de pessoas sofrem de fome no mundo, conforme os dados da FAO. 24 milhões de pessoas morrem por dia em consequência da fome e de subnutrição. Veja bem, irmãos, por dia, 24 mil pessoas morrem por dia por causa de fome. E olha aqui para mim, passar fome não é aquele negócio que você sente quando dá 11h30 e o estômago começa a roncar, você diz, puxa, está na hora de eu comer, eu estou com fome. Não é isso não. Isso não é passar fome não. Passar fome é você mastigar. É você mastigar um pedaço de pau na tentativa de enganar o seu estômago e saber que aquilo é tudo que você pode roer pelos próximos 30 dias. Irmãos, o mundo passa fome. Na África, a fome, que tem uma terrível aliada, que são as guerrilhas, eles não deixam os caminhões chegarem, a Cruz Vermelha chegar, e quando ela consegue entrar, eles assaltam e tomam tudo. É um negócio difícil que tem acontecido. Eu não sei se você pode perceber as imagens, aquela lá em cima é uma criança mamando no seio da mãe. Veja o que tem ali, coitado daquela criança, eu não sei se é o coitado da criança ou o coitado da mãe. Depois você veja aquela segunda de baixo, eu não sei se é irmã, se é mãe, se é um adolescente segurando o irmãozinho, se é uma mãe segurando o filho. E aqui embaixo, uma criança numa foto que aliás foi muito premiada, uma foto de uns 20 anos atrás, que foi muito premiada essa foto, de uma criança lá na Biafra, morrendo em urubu, lá esperando a criança. Pode olhar, olha lá, eu não sei se você, é uma pena que a foto está pequena para cá, olha aqui, essa é uma criança aqui, e ali é um urubu, simplesmente esperando o garoto se entregar. Vamos para frente? Isso mostra que Jesus está voltando. Olha, nós pensamos que saúde, a gente acha que saúde é só ausência de doença. Na verdade, saúde é o bem-estar como um todo, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista físico, do ponto de vista da vida relacional. A gente tem vitalidade e saúde na medida em que a gente tem uma forma harmônica e saudável de caminhada, todos os dias. Mas quando se trata de moléstia, de doença mesmo, de enfermidade, a coisa pega. Irmãos, doenças cardíacas causam cerca de 350 mil mortes por ano no Brasil. 350 mil pessoas morrendo é a população de Presidente Prudente, num ano. Agora veja lá, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm pressão alta, mais de 8 milhões de adultos diabéticos na América do Sul e na América Central. O AVC, o acidente vascular cerebral, mata cerca de 6 milhões de pessoas no mundo. O câncer, no mundo aparece por ano cerca de 8 milhões de casos novos de câncer. E esse número, segundo a pesquisa, dobra até 2020, sendo que 70% desse índice ocorrerá principalmente na Índia, China, Rússia, ocasionalmente por tabagismo ou agressões ao meio ambiente. A malária, que a gente já a erradicou daqui, ela já voltou novamente. A malária mata 1.400 crianças por dia no mundo. Quando você mal descobre, ou está em fase de descoberta de um antídoto, de um remédio, você tem mais trocentas enfermidades que aparecem. Parece que há uma disfunção genética, há um descontrole. O mundo é um caos. Jesus previu isso daí. Ele disse: isso é sinal de que eu vou estar voltando. Segura lá. Vamos lá.
Outro slide. Olha lá, números de morte. Você pega aqui, no Brasil, acidente de trânsito, 40 mil mortes por ano. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram na guerra do Iraque. 1 milhão de pessoas morreram na guerra do Iraque. Agora tem uma coisa. Esse dado aí que eu busquei no Google é só da guerra. Depois da retirada dos Estados Unidos, lá continua a matança. E aliás, há uma perseguição tremenda, e daqui a pouco eu vou conversar sobre esse desfecho em cima do mundo cristão. Vamos lá, para frente. Olha só, Jesus diz: sereis odiados e atribulados por muita gente, por causa do meu nome. Irmãos, olha aqui para mim. Há uma tendência da gente de achar que está tudo muito bem. Aqui no Brasil, nós não temos nenhum tipo de perturbação, a não ser um ou outro que se levanta na tribuna lá da Câmara e traz lá um projeto de lei que traz um certo desconforto para a gente, e que a gente já disse que isso é uma perseguição e tudo mais. Nós estamos longe de entender o que é uma perseguição agora no mundo. Nesse momento, irmãozinhos que estão sendo isolados, porque se forem encontrados, são mortos, sem papo, sem conversa, mas sem qualquer tipo de julgamento. Eu coloquei inclusive algumas fotos aqui, e eu tinha algumas outras lá, mas eram fotos muito fortes. Mas essa daqui, inclusive, por exemplo, está no YouTube. E a todos os movimentos, aquelas pessoas levando balaços na cabeça, e levando impacto, e abrindo a cabeça, e sangue, aquela coisa toda. Meu Deus! E todos eles porque são cristãos, porque não abrem mão da sua fé em Jesus. Jesus diz: sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso mostra agora que o mundo odeia cristão. E a gente, como vive de forma confortável, a gente acha que está tudo muito bem. Cuidado, isso daqui mostra que Jesus está voltando. Olha, hoje, em pleno século 21, nós temos os mártires, nós temos os perseguidos por causa da sua fé. Tenta imaginar o seguinte: esse cidadão aqui foi incendiado e ainda levando uma pedrada depois que está morto. É um massacre, é uma coisa maluca. Há muita crueldade em tudo que acontece no mundo hoje por causa do nome de Jesus. Vamos para frente. O que é que Jesus continua dizendo? Mas ele diz o seguinte: que haveria entre nós também ódios e traição, um entregando o outro, um odiando o outro. Irmão, olha que coisa terrível. Eu peguei algumas fotos aqui de violência, por exemplo, doméstica, para não ir muito longe. Os lares, as famílias vivem polvorosa, há um desafeto muito grande, as pessoas têm sofrido e a gente não sabe da missa um terço. Vamos para frente? Olha só, Jesus disse também, ainda na mesma sequência, que surgiriam falsos profetas. Irmãos, são aqueles caras que aparecem motivados por interesses egoístas, demoníacos, torcem a palavra de Deus e a interpretam ao seu bel prazer. Eles injetam na vida da igreja o veneno dos conceitos libertinistas, desvinculados completamente dos princípios divinos. Esses homens estão por aí, de Bíblia na mão. E que Deus tenha misericórdia de quem cai no conto deles. Porque é grave, é difícil, é complicado. As lesões emocionais, as mutilações emocionais, o prejuízo emocional e na fé.
faz com que essas pessoas, se elas se encontrarem na graça do Senhor Jesus, se forem pastoreadas por gente séria, haverá ainda uma esperança para eles, mas se não, uau, que dó. Vamos lá. Aí Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A palavra iniquidade na língua original tem a ideia de coisas ilegais ou de liberdade sem lei que a controle. Quando Jesus declarou que a iniquidade se multiplicaria, ele estava antevendo a realidade dos nossos dias. Veja bem, meus irmãos, Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria, não é aumentaria, é progressão geométrica. A progressão aritmética, que é o do aumentar, 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, mais 1 é 4, mas a geométrica, 2 vezes 2, vezes outro tanto, e outro tanto, e eu não fiz a matemática, porque vocês vão achar que eu não sei matemática, e eu não sei mesmo. Não é? Dá para ir até no 10, mas aí ó, eu conheço a Nilza, que é matemática né? Aí tem lá a Juliana, que é matemática doutora. Então, vamos parar por aqui, ó. 2 vezes 2 e é outro tanto, e é outro tanto, e é outro tanto, e fica grande. Não é? E fica grande. Irmãos, aliás, só um parênteses, não custa nada, é uma informação bonita. Quando Jesus diz aos seus discípulos, eu não digo, porque os discípulos chegam e dizem o seguinte: Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar o irmão? 7 vezes, como diz lá na lei? Aí Jesus diz, eu não digo só 7 vezes, mas 70 vezes o 7. Aí, veja bem, nós fazemos uma interpretação errada. Nós entendemos Jesus dizendo é 70 vezes 7. Jesus não disse que é 70 vezes 7, é 70 vezes o 7. Quer fazer um teste lá em casa? Pega a sua máquina, mas pega essa poçante, dessa que você usa aí em geometria, e tenta ver se você consegue. Chega uma hora que ela fica maluca, não tem jeito. Pega o 7 e o multiplica 70 vezes ele. 70 vezes, tenta! É impossível. É assim que Jesus diz que você tem que perdoar seu irmão, ou seja, sem limite. Sem limite. Não tem, 490, que 490? Não tem nada a ver. Vamos lá, vamos para frente. Olha só, a tendência, não, volta um pouquinho, volta só um pouquinho. A tendência para a ilegalidade e a sua prática tem sido comum entre os cristãos. O aumento da ilegalidade, isto é, da violação dos princípios divinos, afetaria esse sentimento de relação com Cristo. O zelo e o desejo pela casa de Deus perdem a sua força quando o coração é iníquo. Irmãos, muito cuidado com a iniquidade habitando o nosso coração. Isso daqui é coisa séria. Olha, eu entendo que iniquidade é o pecado acocorado, é o pecado que eu não consigo deixar de praticar. Eu até não gosto, eu até não quero, mas eu estou sempre fazendo. Isto é coisa iníqua. Jesus diz, vai se multiplicar a iniquidade. Isso é sinal que eu estou voltando. Vamos lá, outro slide. Olha só, a iniquidade ela está relacionada à legalização da maconha, à legalização do aborto, os movimentos homossexuais, a corrupção crescente em todas as esferas, a escalada da violência e o tráfico de drogas, a banalização dos valores familiares e morais, e você vê isso aí pela Rede Globo, irmãos, e a lista é enorme, Passa para frente. Aí Jesus diz o seguinte, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso chama-se apostasia. Apostasia. E agora, Jesus não está falando de gente do mundo. Jesus está falando de gente da igreja.
Evidentemente que na mais refinada teologia, Jesus não está se referindo àqueles que já são salvos, mas àqueles que estão entrando para o Grêmio, para aqueles que estão entrando para o time, e o Grêmio aqui não tem nada a ver com o futebol não, para aqueles que estão entrando para a comunidade, para aqueles que estão entrando para o seio da igreja. Olha só, apostatar significa cortar o relacionamento com Cristo, ou se apartar da verdadeira fé. Olha aqui para mim agora. Se você fizer um esforçozinho de memória, você vai se lembrar pelo menos de uma pessoa que já foi da igreja e que hoje não está em lugar nenhum. Essa semana, eu não posso falar o nome da pessoa, evidentemente. Veio uma pessoa em casa me vender um produto. E aí começamos a vender e tal, a conversar. E aí ele diz: rapaz, eu te conheço faz tempo, hein? Eu falei: sério, você me conhece? Conheço, pai. Eu frequentava a igreja. Lembra quando você veio? Logo que eu fui para a igreja, assim que eu fui, você foi embora daqui para Rio Preto. Aí você trouxe a mocidade lá de Rio Preto, e nós fizemos um trabalho lá no Celsa. Eu falei: cara, é verdade sim, rapaz, você me conhece. Pois é, cara. E aí, onde você está? Sabe o que é? Eu sou cursilista, hoje eu estou na igreja católica, você não seguiu o caminho no meio evangélico? Não, pastor, e olha, não vamos entrar nessa conversa aí não, porque é tanta gente atrapalhada lá que me atrapalhou. Olha que coisa. Irmãos, é sério esse negócio. Quantas, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfria. O cara vem para a igreja, aí ele vem para a igreja, mas aí ele olha para a tua vida é pior do que a dele. Eu lembro do meu pai, cada vez que chamava o papai para vir para a igreja, meu pai não era evangélico, cada vez que chamava o meu pai para vir na igreja, ele resmungava e não vinha, até o dia que ele vinha. O dia que ele vinha, a gente não aguentava a semana, porque ele fazia questão de dizer quem é que estava no culto e a vida de cada um, e falava todos os fatos, conhecia tudo. Uau, como é difícil você pregar. Por quê? Porque a iniquidade rola solta no nosso meio. Cuidado, isso mostra que Jesus está voltando. Outro lá, vamos lá. A apostasia na igreja é um pouco mais sério do ponto de vista do que eu disse aqui, porque para mim tem muito a ver com aquilo que se prega, com aquilo que se acredita, com aquilo que se pratica no dia a dia nas igrejas do Brasil. Eu fico muito triste com tudo aquilo que eu tenho visto, gente com comportamento contrário à santidade requerida por Deus na sua palavra, aquele crente que era e que deixa de permanecer na igreja e volta a ser escravo do pecado, da imoralidade, gente que se perde dentro da igreja. Difícil. Vamos lá, para frente. Olha só, Daniel disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Irmãos, eu não preciso de falar nada disso daqui, nem vou perder tempo com isso daqui. Hoje nada mais é novidade. Nada mais é novidade. Tudo aquilo que você pensa que é de ponta, era. Você pensou que é de ponta, era. Você acha que você tem o melhor, tinha. Porque as coisas são muito rápidas, são ligeiras, são muito rápidas, não é? Por exemplo, você pega aí um celular, o meu é G4. G4, para que esse Pirapó não tem G4? Mas eu uso imprudente. Prudente também não tem G4. Sabe onde você tem G4? Em São Paulo. Aí quando você chegar o G4 no Pirapó, já está no G10. E você acha que você está na ponta? Está nada. A coisa é muito rápida, a coisa anda muito rápida, é muito ligeiro, é tudo muito galopante. Jesus disse que essas coisas são sinais da sua vinda. Vamos lá. Hipocrisia e insensibilidade espiritual. O que é hipocrisia? É o fingimento, é a simulação,
é a falsidade, é a falsa devoção. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Eu fico imaginando quantas pessoas que se perdem nessas empreitadas da igreja atual dos nossos últimos dias. Difícil, muito complicado. Vamos lá. Olha só, lobos fantasiados de ovelhas. Os hipócritas, eles aparentam uma coisa, mas são outra. Finge-se de cristãos, mas servem ao diabo. Finge-se de santos, mas são pecadores inveterados. Estão na igreja, mas não fazem parte da igreja de Cristo. As suas intenções são malignas. Jesus disse, 2 estarão numa cama, um vai ser tomado, o outro vai ficar. 2 estarão no campo, um vai ser tomado, o outro vai ficar. Você sabe quem é que vai ficar? Quem tem esse perfil aqui, quem nunca teve uma vida transformada. Vamos lá, o próximo slide. Olha só, nós temos dentro dos nossos dias quem acha que é o bambambam, os falsos pastores. Jesus chama lá de falsos profetas. Falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? São aqueles motivados por interesses egoístas, demoníacos, torcem a palavra de Deus e a interpretam ao seu bel prazer. Eles injetam na vida da igreja o veneno dos conceitos interesseiros, desvinculados completamente dos princípios divinos. Esses caras estão por todos os lugares. Cuidado, muito cuidado. Isso é sinal de que Jesus está voltando. Outro lá, olha só, é impossível ser noiva de Cristo tendo um caso com o diabo. Dá para você entender, meu irmão, que nós precisamos nos definir? Dá para você entender que não dá para brincar? Dá para você entender que não é hora da gente ficar fazendo teste? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Se você morreu hoje, vai para onde? Quem vem te buscar? Pode passar, próxima, e eu encerro. Nós devemos estar prontos no presente para a volta iminente de Jesus. Jesus exorta os seus ouvintes a se manterem prontos no presente para a sua volta esperada. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. Nós devemos cumprir a nossa tarefa de ganhar vidas para Jesus. A gente pensa que ganhar vidas é ir para a África, quando o nosso filho está rebelde, quando o nosso cônjuge é figurinha carimbada no inferno, quando a sogra não frequenta em casa porque não pactua com a mesma fé. Enfim, o nosso vizinho, a gente conversa de tudo, mas a gente não conversa o essencial. Jesus está voltando. Vamos? Ele vai nos levar? Põe a outra mão. Olha só. O fim está próximo, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vou orar com você, fecha seus olhos, baixa a sua cabeça. Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ô meu irmão, minha irmã, como é que está teu coração?
Você está no posto? Jesus é alguém que saiu para uma terra distante, mas não marcou o dia da volta. E Ele deixou você cuidando da casinha, da fazendinha, da lojinha. Ele deixou você cuidando dos seus filhinhos, deixou cuidando da sua igreja, deixou você cuidando numa missão específica. Como é que está você nessa empreitada? No posto? Tem feito a obra do Senhor? Se Jesus vier buscar hoje a sua igreja, como é que você vai se apresentar para Ele? Você vai dizer como aquele servo mau e negligente que, pegando o que era do Senhor, enterrou? E vai dizer: eu sei que o Senhor é homem severo, que o Senhor semeia, o Senhor colhe onde não semeou, que o Senhor ajunta onde não espalhou, e eu peguei o que era teu e enterrei. Jesus vai dizer para ele: servo malvado, se você sabia que eu sou tudo isso, por que você não pôs pelo menos o meu dinheiro para render juros? Nem o mínimo necessário você fez. Você será lançado nas trevas exteriores. Ô meu irmão, o que você vai apresentar para Ele? Se Jesus vier buscar a sua igreja hoje, você vai? Você pode dizer que tem o seu nome escrito no livro da vida? Você pode dizer que vai, porque o sangue de Jesus Cristo é suficiente para te livrar de qualquer condenação. Ou você é apenas alguém nominalmente crente, você brinca de ser, você frequenta, você participa, você está em ministérios, você nem ministérios está, você faz parte de uma ou outra sociedade, você nem dessa ou daquela sociedade participa, você às vezes vem, às vezes você nem quer vir, às vezes você não toma conhecimento e às vezes você não quer nem mesmo se envolver. Jesus está voltando, e aí? Jesus pode voltar hoje, agora. Como é que está a sua vida? Eu quero orar com você. Faça essa oração comigo no seu coração só. Pai bendito, eu entendo a seriedade desta hora. Eu compreendo, Senhor, que este é um momento nevrálgico, dolorido, urgente, grave, e que eu preciso tomar partido. Eu não quero mais continuar assim. Eu quero hoje, não é servir a esta ou aquela denominação, mas eu quero servir ao meu Senhor nesta ou naquela denominação. Eu quero servir ao meu Senhor nesta ou naquela igreja. Eu quero fazer a diferença onde eu estiver. Eu quero fazer a diferença para o perdido, para o drogado, para o desorientado, para o abatido, para o aflito, para o angustiado. Eu quero fazer diferença para aquele de conflitos filosóficos, para aquele que não tem um porto seguro na teologia. Eu quero fazer diferença a partir de hoje, para que quando Jesus vier, haja diferença no mundo por minha causa. Me ajuda a ser diferente. Meu Deus, me ajuda a ser diferente. Oh meu Deus, quantos que estão morrendo agora por amor a Jesus, e eu estou numa zona de conforto muito boa. Oh meu Deus, me tira desse lugar, me faz tomar vergonha e me encher de brio, sobretudo de amor pelo Senhor Jesus, que morreu em meu lugar, padeceu em meu lugar. Ele morreu para que eu pudesse segui-lo em suas pegadas. Ele me deu o exemplo. Oh meu Deus, Ele tirou os seus discípulos, chamando um por um: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Um após o outro Ele vai chamando. Pai, todos nós temos uma missão, e nós temos sido negligentes, nós temos sido frios, nós temos sido omissos. Perdoa, Pai,
perdoa isso em nós, e que a partir de hoje nós mudemos de atitude, que nós sejamos os primeiros nas fileiras do Mestre, que nós tenhamos alegria de ter em Jesus o nosso comandante em chefe, que Ele seja o nosso general, ainda que nós sejamos soldados rasos, mas que estejamos no seu batalhão, nós sejamos soldados do seu exército. Ó bendito Deus, faz isso na minha vida, faz isso no meu coração, nesta noite, e a partir de hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, sem abrir o olho ainda, de olho fechado, se você fez esta oração e foi sincera, se você se dispõe desse jeito a que Jesus te use, ainda que preciso seja morrer por Ele, eu quero orar com você, e eu quero dizer que eu fiz esta oração com todo o meu coração, e eu estou com você. E se você quer agora uma oração em seu favor, não precisa de vir à frente, mas eu quero que você fique de pé no seu lugar, e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Faça isso agora, em nome do Senhor. Ó bendito Pai, nós nos levantamos diante da Tua presença, Senhor, porque desejamos ardentemente ser fortalecidos nesta noite como testemunhas. E testemunhas têm o significado de martírio. Nós estamos dispostos a ser fiéis até a morte, e não é vivermos fiéis até o dia de morrermos, mas fiéis até diante da morte. Nós não vacilaremos, porque nós estamos tomando uma posição hoje na Tua presença. Nós queremos, Pai, ser testemunhas fiéis do Senhor Jesus. Que a nossa casa mude, que a nossa empresa mude, que a nossa vida mude, que o nosso círculo de amizade mude por causa da minha vida e do meu testemunho. Que coisas novas o Senhor faça na vida desta igreja, porque aqui, Senhor, nós seremos diferentes. Ó Deus, abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa, Senhor, o nosso povo, fica conosco, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, e que nesta noite sejamos lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Ó Deus, que Satanás seja envergonhado nesta noite nas nossas vidas, nunca mais ele nos use, nunca mais ele nos atinja, nunca mais Ele tenha poder sobre nós. Manifesta então a Tua bênção e dispõe-nos para o Teu serviço. Senhor, agindo eu, quem impedirá, diz a Tua palavra. Então, Pai, age na minha vida, age na nossa vida, age na nossa igreja, age nos ministérios que aqui tem. Senhor, dá-nos novidade de vida e dá-nos uma vida abundante em Cristo Jesus. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém. Pode sentar, queridos, Deus abençoe. Graças a Deus. Eu quero dar alguns avisos importantes para a vida da igreja. O primeiro dele é para o Conselho Missionário. Nessa terça-feira, às 19 horas, nós teremos uma reunião aqui no templo. Então, todo o Conselho Missionário, lembrando que a conferência missionária, nós estamos aí há um mês, é isso? Chega a dar isso? Um pouquinho mais de um mês. Então, com certeza, no próximo domingo a gente já vai começar a falar sobre a conferência missionária. Essa reunião é importantíssima para tomar algumas decisões concernente à conferência missionária. Então, todos do Conselho Missionário, não falte. Essa terça-feira, às 19 horas, aqui no templo, em nome de Jesus. Segundo, é para os jovens e para os adolescentes. Dia 20 nós vamos ter um trabalho em Martinópolis, vai começar às 9 horas da manhã, vai acabar somente à noite, o valor disso é R$15. Hoje à noite eu gostaria que todos os jovens e adolescentes ficassem aqui no templo. A gente vai estar entregando a ficha para você responder, para que nós tenhamos aí um vislumbre de quantas pessoas vão participar.
vai ser nível presbitério, todo presbitério está sendo convidado para esse trabalho. Então, dia 20, nós vamos estar lá em Martinópolis, num trabalho especial, muito bacana, muito gostoso, para a nossa vida, para a edificação, para a comunhão. Então fiquem, jovens e adolescentes, até 13 anos de idade. Fique, por favor, aqui no templo. Eu vou estar entregando a fichinha para cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos passar um vídeo agora, e é referente também ao trabalho dos... é referente ao trabalho dos jovens também, que são os nossos pequenos grupos. Então eu quero desafiar, antes do vídeo, o vídeo também vai ser um desafio, a que você, jovem, que não está participando dos pequenos grupos, que você também se sinta inserido. Você com certeza já foi convocado, com certeza alguém já foi até o seu encontro, então sinta-se dentro dessa obra. Se ninguém foi ainda, é a hora de você falar assim, eu quero participar disso. Então nós vamos ver esse vídeo, é rapidinho, que você seja abençoado. Não está indo? Okay. Então eu quero chamar aqui o... Foi? Vai dar? Enquanto eles arrumam lá, eu quero chamar aqui o Ocimar. Vem cá, Ocimar. O Ocimar também tem um aviso para nos dar. Boa noite, irmãos. Eu dei esse aviso nessa manhã, eu quero reforçar à noite. Nós fomos convidados a participar do dia 6, a partir das 9 horas da noite, na igreja Casa de Oração, Ministério Restauração, de um evento que se chama 12 horas de adoração e intercessão. Começará às 9 horas da noite, terminará às 9 horas da manhã no domingo. Tá certo que, se você não puder passar a noite inteira lá, eles estão convidando você para passar pelo menos 1 hora, 2 horas, você possa ter essa disposição no teu coração. Nós muitas vezes falamos assim, não tenho tempo. Mas se nós esforçarmos um pouquinho, a gente vai encontrar um tempinho para ir lá. Então você vai ter a madrugada inteira para ir lá, passar pelo menos 1 hora lá, orando, adorando ao Senhor, e vão estar lá várias igrejas, né, de Pirapó, e talvez pessoas de fora também ministrando, e nós fomos convidados para estar lá ministrando também. Então, nós deixamos aí o convite para vocês, para a igreja, para os jovens, participar dessas 12 horas de adoração e intercessão. Soltar o vídeo, Jean. Oi, gente. Tem sido um enorme prazer fazer parte de um PG e ao mesmo tempo tem sido um desafio. Nos nossos PGs, nós temos aprendido de Deus, nos comprometido com os outros e criado laços de afinidade uns com os outros. Se você ainda não faz parte de um PG, nos procure e participe. Oi, gente. Eu vou falar um pouquinho do PG. Assim, quando começou o trabalho, eu fiquei meio desanimada, não queria participar tanto. Mas aí depois que eu comecei a participar, eu percebi que mudou muito pra mim. Tem sido muito bacana, muito edificante, assim, participar, conversar com o pessoal, aprender mais sobre a Bíblia, sobre várias coisas de que eu tinha dúvida, assim, hoje já não tenho mais. E eu queria deixar um convite para vocês que não participam ainda, para vocês participarem, porque vocês não têm ideia do que vocês estão perdendo. Tem sido muito legal, muito bacana. E para ficar melhor, só falta cada um de vocês participar com a gente também. Seguinte, eu tô aqui para falar do PG. O meu PG, a gente se reúne para falar sobre uns aos outros, que ajuda na convivência de você com outras pessoas, de outras pessoas com outras pessoas, e outras pessoas com você, enfim, ajuda você a enxergar a coisa por outro ponto de vista. A gente quer a presença de vocês, eu venho fazer esse vídeo aqui para chamar vocês, para você vir com a gente, sua presença vai ser boa pra gente e pra você. Você pode ter certeza que você não vai se arrepender se você entrar no PG. Então vamos participar com a gente, vamos interagir e a gente vai fazer esse negócio crescer, beleza? Muito obrigado e... falou! Gente, o nosso PG tá muito legal.
E está sendo uma experiência muito bacana. Eu como líder auxiliar, e a gente começa a ter, a partir de agora, eu acho, mais relacionamento um com o outro, mais intimidade. E isso é crescimento para nós, para nossa igreja, para comunhão com os outros, com Deus. Vem participar com a gente também. Tá aí. Então fica o convite para que você esteja junto e a gente esteja nesse processo de crescimento, de interação, sabendo que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Você que não veio ainda, eu vejo muitos jovens que não estão vindo ainda, filhos da igreja, pessoas que há tempo estão na igreja, mas são resistentes. Que em nome de Jesus você saiba que você está nas orações diariamente, e que você se sinta na liberdade do Espírito para estar junto com a gente nessa caminhada que é em prol do reino do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus? Quero convidar o pastor Osmar a orar e impetrar a bênção, em nome de Jesus. Logo depois da bênção, eu quero que os presbíteros já venham para cá para a gente definir rapidinho a nossa reunião. Vamos receber a bênção apostólica. E o grande amor de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão, a consolação, o poder e a presença do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, sejam conosco, agora e para todos sempre, pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. E o povo de Deus diga amém. Aquele abraço gostoso no seu irmão. Vamos na graça. Deus nos abençoe.